Graça e paz, amada igreja. Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Hoje nós queremos falar sobre perseverança. É muito comum, ao longo da nossa vida, nós começarmos muitas coisas e às vezes não terminarmos. O exemplo, muitas vezes pode ser uma aula de música, alguma faculdade, exercícios físicos, dietas, mas na nossa vida de fé não pode ser assim. O importante é nós completarmos a corrida da fé e nunca desistirmos. Então vamos meditar em Hebreus capítulo 10, versículos 36 em diante, que diz: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O autor de Hebreus estava ali falando de um contexto de aflição, de sofrimento, de angústia. Estava ali trazendo alguns estímulos para os seus leitores. Um deles é: não abandone a confiança, ela tem um grande galardão. Depois ele fala da necessidade de perseverança. Essa palavra perseverança no grego é upomone, que quer dizer constância, paciência, firmeza, resistência. Está falando para os irmãos que eles precisavam ter uma capacidade de suportar as adversidades e as circunstâncias contrárias. E ali também falou: olha, o meu justo viverá pela fé, palavras de Abacuque. E Deus então, através ali do autor de Hebreus, vai falar algo muito importante. Ele diz que se o meu justo retroceder, nisso não se compraz a minha alma. Ou seja, Deus não tem prazer no retrocesso, na desistência, na falta de continuidade. E o autor encerra dizendo também: nós, porém, não somos daqueles que desistem, que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Ele traz essa importante lição para nós, de sermos firmes e persistentes. Na verdade, todo o capítulo 11 depois, nós temos ali a galeria da fé e inúmeros exemplos de pessoas que foram até o fim. Temos o exemplo de Abraão, Noé, também de Jó. E ali no capítulo 12, versículo 1, vai falar que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, sem vacilar, olhando para aquele que é o maior de todos os exemplos, Cristo, o autor e consumador da fé, que foi perseverante em meio às provações. Então, isso é muito importante, nunca desistir. E nós queremos falar de duas recompensas importantes para aqueles que forem persistentes, que forem até o final. A primeira delas, então, é que nós seremos salvos. E em Mateus 24:13, Jesus disse que aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, mais do que nós começarmos bem a nossa vida de fé, é importante nós terminarmos bem. E Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a salvação. E esse é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas ao longo da nossa vida, pode ser que nós venhamos a desistir dessa caminhada. E assim sendo, nós não obteremos essa salvação. Então, que você não desista do propósito e do plano de Deus que Ele tem para a sua vida e dessa caminhada da fé. Uma segunda recompensa é que nós seremos vitoriosos. Na verdade, a perseverança é a marca dos campeões, de pessoas que conquistam, pessoas que triunfam. Seja em qualquer área, seja casamento, área de filhos, finanças, saúde, ministério, enfim. Nós precisamos ser persistentes. E além de conquistas aqui nessa terra, nós também temos as conquistas eternas. Porque se nós formos lá para Apocalipse, onde fala das 7 igrejas, né? Ali nós temos sempre promessas. Ali diz assim: ao vencedor lhe darei que ele coma da árvore da vida, se alimente dessa árvore, que vai ter um nome, né? Um novo nome, vai ter autoridade, tantas e tantas recompensas celestiais que serão desfrutadas somente para aqueles que forem até o fim. Então que a gente possa ser um vencedor e seguir firme, sem desistir, sem retroceder, e o Senhor vai ser conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. Persevere. Deus abençoe.